Segunda-feira, 18 de maio de 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano permaneceu em 1,85% no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Já são 3 semanas de estabilidade. Para 2027, a estimativa de avanço da economia subiu pela segunda vez e passou de 1,76% para 1,77%. A Norte Energia afirmou que a licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, está em vigor enquanto é analisada pelo IBAMA. Uma reportagem da TV Globo informou que a central está com documento vencido. Segundo a concessionária, monitoramentos realizados há 14 anos na região indicam sustentabilidade do ecossistema ao redor. De acordo com a reportagem, no entanto, o desvio do rio Xingu para o canal que alimenta as turbinas da usina reduziu em 80% o fluxo natural da água e, com isso, áreas de reprodução de peixes foram destruídas e comunidades ribeirinhas e indígenas que dependem do Xingu para sobreviver sofrem com a falta de água. O presidente Donald Trump desistiu do processo de 10 bilhões de dólares contra a Receita Federal do país, segundo um documento judicial obtido pela agência de notícias Reuters. Em janeiro, ele apresentou a ação ao lado dos 2 filhos mais velhos e do conglomerado da família, a Trump Organization. Eles acusavam o órgão de não ter evitado o vazamento das declarações de imposto de renda do republicano para a imprensa no primeiro mandato de Trump. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. 11h06. A partir de agora, aqui na CBN Campinas, está entrando no ar o CBN Esportes, edição desta segunda-feira. Hoje é 18 de maio de 2026, uma data importantíssima para os apaixonados por seleção brasileira, porque daqui a pouco, às 5 da tarde, vamos conhecer os 26 jogadores convocados e que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e também no México. Vamos começar o programa com as manchetes, os principais destaques desta segunda-feira. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo acontece hoje, 5 da tarde, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O evento terá a transmissão aqui na CBN Campinas e a partir das 4h30 nós já vamos falar sobre os bastidores, a emoção, tudo o que acontece antes da convocação do técnico Carlo Ancelotti. E claro que o Guarani também é assunto. O Bugrão ontem perdeu para o Ituano, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em um jogo marcado por falhas dos goleiros. Com a derrota, o Guarani não conseguiu alcançar a primeira colocação da Série C e ainda perdeu a invencibilidade. Agora, o Bugre volta a jogar no próximo sábado contra o Barra, em Santa Catarina. Futebol internacional, jornais europeus afirmam que José Mourinho chegou a um acordo para assinar com o Real Madrid até 2028. O acerto entre o treinador português e o clube espanhol já foi realizado. E os profissionais da imprensa afirmam que todos os termos foram acordados verbalmente, faltando apenas a assinatura do contrato. E teve rodada do Campeonato Brasileiro e os times da capital e o Santos não se deram bem na rodada. Quem chega com os destaques é Bruno Faria. Corinthians perde por 3-1 para o Botafogo e termina a rodada na zona de rebaixamento.
Santos sofre derrota por 3-0 para o Coritiba na Neoquímica Arena e encerra a rodada uma posição fora do Z4. Após empate no Campeonato Brasileiro, os jogadores passam por exames e Abel Ferreira perde 2 jogadores por lesão, Felipe Anderson e Ramon Sousa. Marcos Antônio inicia trabalhos gradativos com o elenco e Dorival Júnior será apresentado nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. NBA, o Cleveland Cavaliers está de volta à final da Conferência Leste da NBA. Ontem à noite, a equipe atropelou o Detroit Pistons por 125-94 no jogo 7 da série fora de casa e carimbou a vaga para a decisão, o que não acontecia desde 2018. E na grande decisão da conferência, o adversário do Cleveland Cavaliers vai ser o New York Knicks, que varreu o Philadelphia 76ers na semifinal. E hoje tem Macaca em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta enfrenta o Londrina às 7 da noite no Moisés Lucarelli. Duelo de desesperados, até porque Macaca e Tubarão estão na zona do rebaixamento. O técnico Rodrigo Santana deve ter como principal novidade a presença do atacante William Potker no ataque da Alvinegra. Luto no futebol. O ex-meia Giovani Silva, o Giovani, ou o Pequeno Príncipe, ídolo do Vasco e símbolo do futebol capixaba, morreu aos 62 anos após passar mal de forma repentina nesta madrugada. Ele chegou a ser levado para um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu. A carreira do Pequeno Príncipe foi marcada por passagens no Vasco da Gama e também pela seleção brasileira. Os nossos sentimentos à família. E teve mais futebol, teve Série B, teve Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe está aqui ao meu lado e traz os destaques também do futebol nacional. Scheibe, bom dia! Fala, Antônio Lupe, muito bom dia ouvinte CBN. Brasileirão pegando fogo, a 16ª rodada. Eu destaco ontem um empate entre Atlético Paranaense e Flamengo, 1-1 na Arena da Baixada. O Furacão jogou muito bem essa partida, vencia por 1-0, teve chance de ampliar o placar, mas no final Pedro empatou para o Flamengo e com essa condição, com esse empate, a distância do Palmeiras, líder da competição, para o Flamengo segue a mesma, os dois com 4 pontos de diferença. O Palmeiras tem 35, o Flamengo tem 31. Destaco também ontem o empate entre Bahia e Grêmio, que tirou o Grêmio da zona de rebaixamento e colocou o Corinthians. Agora o Corinthians, com a derrota para o Botafogo, vai para a zona de rebaixamento. E também a vitória do Bragantino, 2-0 sobre o Vitória, jogando lá em Bragança Paulista. Daqui a pouco a gente fala mais também de Campeonato Brasileiro Série B. Rapaz, o Náutico venceu o Operário 6-2. 6-2 lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Operário que até então era uma das sensações do Campeonato Brasileiro da Série B. Rapaz, o Timbu sapecou o Fantasma. Nós temos um ouvinte aqui que é lá do Paraná. Verdade, Marcelo, creio. O Marcelo, será que ele vai aparecer hoje aqui? Acho que não, né? Tá assustado, né? Cabeça inchada. Cabeça inchada. E é o seguinte, hein? Além do Marcelo, você também pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. DDD 19. 991869070. É o seguinte, hein? Eu tô na expectativa pela convocação da seleção brasileira. Acho que vamos ter novidades. Quero que o Neymar esteja na lista. Estão falando do Thiago Silva também, do Everton, goleiro do Grêmio, ex-Palmeiras. Ganhou espaço aí nessa última cartada aí, nessa última chamada também. O Everton que tá no Grêmio, inclusive pode ser chamado. Eu já estou ansioso, estou até com um traje da seleção brasileira. Você veio muito bem trajado. Com uma bela jaqueta aqui que o Ancelotti usa aqui também. E não deve ser nada barata, né? E é bonito, eu achei meio bonito isso daqui. Sim, bonita. Você veio bem trajado, você veio a caráter. É verdade, cara. Você 6 horas eu quero trajado. estar todo informado aí sobre as convocações, sobre os jogadores que estarão. A ansiedade batendo 24 dias, hein, Lupi? 24 dias. Para a abertura do Mundial. E é o seguinte, em 991869070, pode mandar mensagem. Você também, torcedor do Guarani, que tá chateado com a atuação do Bugre, com o resultado. Para você que é torcedor do Corinthians voltou pro Z4, em que fase do timão? São Paulo com a nova era Dorival. O Palmeiras que tá mais empatando do que vencendo no Campeonato Brasileiro. E que mais? E o Santos, hein, que teve aquela discussão com o Neymar, troca, não troca, Nossa, sai, várzea, não hein? sai. É uma várzea aqui. Várzea. Essa é a palavra.
O CBN Esportes está no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no stream Simula Jeep. Apresentação: Antônio Lupi. 11h13, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas. A Tetra Pak acaba de reinaugurar o seu centro de inovação ao cliente em Montemor. Em um local dedicado a explorar tendências, os fabricantes de alimentos e bebidas podem transformar ideias em produtos. Nesse espaço de desenvolvimento de produtos e excelência de processos, as ideias podem sair do papel para atender consumidores cada vez mais exigentes. Para saber mais sobre a atuação de ponta a ponta da Tetra Pak, acesse www.tetrapak.com.br. A cada manhã, Hortolândia desperta para novos caminhos. Com obras como a Avenida Panaíno e os viadutos da Vila Real, Jardim Nova Europa, Jardim Rosolém e mais de 100 quilômetros de ruas recapeadas, a cidade se transforma. E vem aí a duplicação do viaduto da Bandeirantes, o novo viário do Santa Emília e muito mais. Sempre com orgulho de construir tudo isso juntos. Hortolândia, 35 anos. Orgulho de viver aqui. Prefeitura de Hortolândia. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! 11h15, o Mário Quintino está chegando aqui no CBN Esportes para trazer as informações do trânsito. Bom dia, Mário. Fala, Lupe. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já atualizações da Rua da Abolição aqui em Campinas. A gente vem acompanhando um bloqueio que acontece na pista sentido centro por conta de um acidente que aconteceu ainda durante a noite. Um poste acabou atingido por um veículo e esse poste caiu, então, na Rua da Abolição, proximidade já também da Rua Barão de Jaguara. Nesse momento, as equipes da CPFL já estão lá pelo local fazendo a remoção desse poste, também a implantação de um novo poste lá pela região, mas ainda tem interdição. Segundo a INDEC também, esse trabalho deve seguir aí por mais alguns minutos, então atenção, você que passa ali pelo trecho, para acessar a região central, dá para utilizar também outras vias da região, como a Afonso Pena, a Frei José de Monte Carmelo, também a Princesa do Oeste. Outro caminho possível é seguir também pela Washington Luiz e depois pela Via Expressa Valdemar Pascoal. Por essas vias, os nossos ouvintes seguem sem problemas em toda a extensão. Falando também de outro ponto de Campinas, tem atendimento de um acidente na Avenida Mackenzie, aqui em Campinas, logo depois da rodovia Dom Pedro, para quem vai em direção da região do Iguatemi. Tem uma interdição parcial, então atenção, você que passa ali pelo trecho para acessar a rodovia Dom Pedro. Aí o nosso ouvinte encontra boas condições. Ainda pela região, quem utiliza a Avenida Iguatemi encontra boas condições, tanto em direção da Mackenzie, quanto para acessar já também a região do shopping. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito, 11h17. A MRV lançou no Parque Prado o Portal dos Buritis e Portal dos Jatobás, com 2 dormitórios, varanda e lazer completo. Visite nossa loja na Avenida Brasil 228, Vila Itapura. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABID, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo,
Na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. CBN Esportes Campinas. (11h19), o CBN Esportes está de volta e a gente já vai conferindo aqui as participações, porque hoje, Fábio Scheibe, nós vamos conhecer os convocados que vão representar o Brasil na Copa do Mundo. Quem que é esse aqui, ó, que mandou mensagem? É o Hélio. Bom dia, para o Santos ontem seria um jogo para redenção, subir na tabela e se afastar do Z4, mas é difícil ser santista, que vexame ontem. Verdade, hein? O Santos perdeu por 3-0 pro Curitiba. Detalhe, hein? Todos os gols no primeiro tempo. O Santos não deslancha, né? Parece que quando vai, assim, tá pegando no prumo, volta a perder uns jogos inexplicáveis. Ontem jogou na Neoquímica Arena, né? Por um acordo da diretoria. Levou um bom público, mas o pessoal ficou decepcionado, né? Bom dia, galera do CBN Esportes. Na sexta-feira falei que iria mandar uma foto no Arena, mas o povo do trabalho me chamou numa reunião bem no horário. Meu chefe que não me ouça, mas hoje já fechei a agenda do trabalho no horário do Arena pra não me impedirem de ouvir o programa. Aí sim, hein? Quem que é? O Maurício, grande Mauricião, tá sempre conosco. Maurício Trabalho, não é? Não, esse é outro. Esse é o Maurício. Maurício Trabalho, é ele mesmo. Não, mas é que ele tá no trabalho, entendeu, Fábio Chagas? Entendi. Bom dia, CBN. Qual é o Guarani que teremos daqui pra frente? O jogo do Maringá ou o de ontem? Acho que fomos enganados, vocês da imprensa e nós. Parem de colocar o Bugre como favorito. Nunca foi e nunca será. É um time médio, igual aos outros em algumas posições, é um time fraquíssimo. Um longo sofrimento pela frente, é a opinião do Pércio. Não tá nada contente com o Guarani, o Percião, hein? Mas assim, é que a gente coloca o Guarani, Pércio, como favorito, olhando o elenco, né? Se você pegar Kaique França, pelo aí orçamento você vem também, né? Rafael Donato, aí você tem o Emerson, aí você tem o Luca, você tem Diego Torres, você tem João Paulo. Todos esses jogadores são jogadores que estão acima da divisão. Então, por isso, nós colocamos o William Farias, o próprio Natan Melo, que é um bom jogador, voltando agora depois de um período no departamento médico. Então, o Ralf, por que não, né? Exatamente. A gente coloca o Guarani como favorito por conta desses nomes, mas claro que esse favoritismo precisa ser comprovado dentro de campo e ontem nós não vimos nem sombra do que nós esperamos do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. O Rafael Fernandes está aqui, bom dia. O Scheibe já está com a roupa de ir? Já está vestido aqui com o manto da seleção embarco brasileira. Amanhã, né? É isso que a CBN propôs pra mim, né? Já vai amanhã? Fazer um trabalho especial na Copa do Mundo. Amanhã já vai? Não, amanhã não. Quando que é? Não, tô brincando, não vou, não. Não vai? Felizmente, vamos acompanhar pela televisão, mas com muito prazer em trabalhar aqui na CBN, repercutindo todas as informações da Copa do Mundo 2026. O Wagner de Hortolândia, bom dia, pessoal do CBN Esportes. Até que enfim, chegou o dia. Se Neymar vai ou não? Chato, hein, essa pergunta. Os caras do Arena não aguentavam mais colocar ou essa. Não. Vai, apesar que o quarto árbitro, se depender dele, o Neymar tá fora. É verdade, o quarto árbitro já tirou o Neymar do jogo. E também, pelo que a gente percebe, não quer ver o Neymar na Copa. Mas daqui a pouco a gente chama o Bruno Faria, que vai destacar aí os clubes lá da capital. Ó, o JP de Moraes tá aqui, ó. Depois da rodada de ontem no Brasileirão, podemos mudar o nome da saída de 3 para a saída de 4, com 2 orelhas e um relincho. Abraço, JP de Moraes. Acho que ele tá falando aqui do jogo do Corinthians, né? Que teve muitos erros de passe e tudo mais. É o estilo Diniz, né? Que agora tem que ser bem treinado justamente por isso, né? Pra não cometer esses erros. Já tinha sido assim contra o São Paulo, né? O Ranieri, lembra? Verdade. Quem tá aqui, ó. Bom dia, Lupe, equipe.
Vem Neymar e fala da despedida do Casimiro. E sobre o meu Guarani é o seguinte, não soube jogar o jogo. E o Carlão, quem mandou mensagem aqui é o Everson. O Carlão tá no departamento médico, o Everson. Deve voltar na quinta-feira, tá bom? Valeu! Mas foi muito emocionante mesmo a despedida do Casemiro do Manchester United ontem, né? Foi no jogo da Premier League, ele que vai se despedindo, não vai ficar no Manchester ano que vem. E no futebol inglês, hoje é um dia decisivo na Premier League, viu, Lupi? Tem um jogo isolado, o jogo do líder, o Arsenal enfrentando o Burnley. Jogo às 4 horas da tarde, o Arsenal é líder, tá 2 pontos de diferença pro Manchester City. Se vencer hoje e o Manchester City não vencer o Bournemouth amanhã fora de casa, o Bournemouth do atacante Ryan está 16 jogos invicto, uma parada complicada. O Arsenal se sagrará campeão inglês, campeão da Premier League após 20 anos. Pode ser então uma semana decisiva aí para o futebol inglês. Boa, Fábio Chaib, 11 horas e 24 minutos. Vamos para a capital. Bruno Faria traz o resumo dos clubes de São Paulo e também do Santos no final de semana do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para o Botafogo no Engenhão por 3-1 e terminou a rodada na zona de rebaixamento. O clube paulista marcou um gol com Garro e reclamou da arbitragem após um ser anulado de cabeça de Yuri Alberto. O assistente número 1, Felipe Alan Costa de Oliveira, invalidou a jogada por entender que a bola não estava posicionada dentro do quarto de círculo no momento da cobrança de escanteio. Fernando Diniz destacou o peso de ver a equipe dentro do Z4. Não, o incômodo é muito grande do rebaixamento. A primeira coisa que eu quis saber na hora que terminou o jogo foi se a gente tinha entrado na zona. É uma situação horrorosa, terrível, que a gente não pode permitir mais o Corinthians ficar nessa situação. É uma coisa muito desgostosa, muito ruim mesmo, pesa muito. Então é uma coisa, a gente tem uma obrigação de fazer de tudo que a gente tem que fazer para a gente não sair dessa zona e não voltar mais. O Santos recebeu o Coritiba na manhã deste domingo na Neoquímica Arena e perdeu por 3-0. A partida ficou marcada por um erro da arbitragem no momento de uma substituição. Na placa eletrônica, apareceu que o camisa 10 do Peixe, Neymar, deixaria o campo para a entrada de Robinho Júnior. O capitão santista recebia atendimento médico fora do gramado e quando retornou, o camisa 7 já havia entrado em campo. A situação gerou revolta no jogador, que recebeu o cartão amarelo e ouviu do árbitro que não poderia permanecer na partida. Cuca lamentou os erros cometidos no primeiro tempo e também criticou a arbitragem pela confusão envolvendo Neymar. Nós perdemos a partida no primeiro tempo, que a gente tem que não esquecer, tem que lembrar muito para não cometer mais erros da forma que a gente cometeu. Nós vínhamos muito sólidos, com 2 jogos sem tomar gol, e hoje nós erramos mais do que geralmente se erra, mas muito mais mesmo. Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que nos acarreta a derrota. O Palmeiras informou neste domingo que o meio-atacante Felipe Anderson, que deixou o campo com dores em Barueri, realizou exames e teve detectada uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador iniciou o tratamento na parte interna do Centro de Excelência. Já o atacante Ramon Sousa, substituído após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo, teve constatado uma lesão ligamentar, sem necessidade de cirurgia. No São Paulo, o meia Marcos Antônio, que se recupera de lesão, iniciou de forma gradativa os trabalhos com os companheiros na manhã deste domingo, ao lado dos atletas que não foram titulares no Maracanã. O volante participou do aquecimento e da primeira parte do treino com o grupo. O zagueiro Alan Franco e o atacante Luciano correram no gramado, mas não devem enfrentar o Milionários no Morumbi na terça-feira. O técnico Dorival Júnior será apresentado nesta segunda-feira, às 2 horas da tarde, no CT da Barra Funda. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado ao Bruno Faria, que trouxe aí os destaques do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians. No final de semana, ninguém ficou satisfeito, né? Porque o Palmeiras empatou, o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu e o Santos também perdeu. Eu queria chamar a atenção para o São Paulo que perdeu para o Fluminense. E o Fábio, o goleiro do Fluminense, fez duas grandes defesas, impedindo ali o empate, né? Ou até mesmo a virada do São Paulo. Mas o São Paulo bem abaixo. O Santos, como disse o Cuca, primeiro tempo horrível. O Corinthians
desperdiçou também oportunidades, né, para tentar fazer um jogo mais truncado ali com o Botafogo. Arthur Cabral, hein? Ex-Palmeiras, né? Hat-trick, né? Fez 3. Pediu música no Fantástico, quando você viu qual foi a música? Eu não acompanhei também, eu também infelizmente. Não vi. Muito tarde. E o seu Palmeiras, hein, Chape? 3 jogos, 3 empates e tá perdendo a chance de aumentar essa gordura na liderança. Menos mal pro Palmeiras que o Flamengo também não tá conseguindo vencer os jogos, né? Acabou vencendo apenas o Grêmio na semana passada, mas esse jogo contra o Atlético Paranaense poderia diminuir ainda mais a diferença, mas é o terceiro empate por 1-1 do Palmeiras, né, jogando contra o Santos, contra o Remo e agora contra o Cruzeiro, jogo complicado contra o Cruzeiro, mas o Palmeiras teve a oportunidade de vencer também, teve uma chance com o Arias, que sem goleiro, que o cara tirou em cima da linha, uma bicicleta do Gustavo Gomes, o goleirão, Otávio, fez uma bela defesa também, e o Palmeiras sofrendo muito com as contusões, mais um time sofrendo muito com contusões, agora fica sem 2 bons jogadores, né, o Sousa deve ficar fora também, e o próprio Felipe Anderson, o Palmeiras se remontando aí para tentar segurar essa liderança do Brasileirão. O que me pega no Sousa é que ele estava, né, ele está na lista, né, dos convocados para a seleção paraguaia. E assim, como trouxe o Bruno Faria no comentário, a lesão ligamentar no tornozelo não é necessário a cirurgia, né? Mas o tempo demora é escasso, um período, né, para ele se recuperar. Será que ele vai para a Copa? Olha só o tamanho da frustração para um profissional perder um evento como esse, né? E até a boca pequena aqui também, te conversando entre amigos, também te fala muito isso, né? Que os jogadores estão muito preocupados com essas situações, né? De Copa do Mundo, sabe que tem Copa do Mundo, que é o grande sonho de cada jogador, e por isso mesmo devem estar jogando, muitos jogadores estão jogando nem culpando eles, mas com o freio de mão puxado justamente para não sofrer uma contusão, que podem tirá-los aí desse Mundial, desse sonho que é jogar uma Copa do Mundo. Então a gente vê que muitos jogadores estão um pouco mais com a marcha lenta aí, pensando no Mundial. 11h30, a gente vai para o repórter CBN. Na volta tem mais seleção brasileira e também vamos destacar o Guarani, que perdeu para o Ituano, e a Ponte Preta, que joga hoje contra o Londrina. Em 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Segunda-feira, 18 de maio de 2026. Uma pesquisa da Genial Quest divulgada hoje mostra que 68% dos entrevistados são a favor do fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil. O número recuou 4 pontos percentuais na comparação com o levantamento anterior, feito em dezembro. Já 22% das pessoas ouvidas são contra alterar a escala de trabalho, o que representa a queda de 2 pontos percentuais. O levantamento entrevistou 2.004 brasileiros de 120 municípios entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-03598/2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que os ativos brasileiros, como ações e títulos públicos, estão baratos. Ele está em Paris para compromissos relacionados ao G7 e encontros sobre inteligência artificial, transição energética e cooperação econômica internacional. Em meio à tensão nas bolsas de valores ao redor do mundo em decorrência da guerra no Oriente Médio, Durigan disse que o Brasil pode ser classificado como um porto seguro. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia registra uma nova escalada.
Segundo Kiev, Moscou lançou 524 drones e 22 mísseis entre a noite de domingo e essa segunda-feira. A defesa ucraniana afirma ter interceptado a maioria dos dispositivos. Apesar disso, impactos foram registrados em uma série de cidades do país, como Odessa, Dnipro, Odessa, Kherson e Zaporícia. Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas, incluindo crianças. Já o Kremlin afirmou ter abatido drones ucranianos e relatou pelo menos 4 mortes em um ataque à região de Moscou, descrito como o maior em mais de um ano. Os dois lados negam mirar áreas civis de forma deliberada. Segundo a Rússia, mais de 3.000 drones teriam sido interceptados ao longo da semana passada. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção, empreendedor! Chegou a hora de transformar o seu negócio. Vem aí a SNE 2026, de 1º a 3 de junho no Pátio Ferroviário. A Semana de Negócios e Empreendedorismo traz o que há de mais moderno em marketplace, vendas com IA e liderança. É a sua chance de aprender com especialistas e ainda participar do Dia do Crédito e da Rodada de Negócios da ASIC. Não fique de fora, a entrada é gratuita. Inscreva-se agora pelo Simpla SNE 2026. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Onze horas e 34 minutos. Deixa eu dar aqui um giro pela galera no nosso YouTube, hein? Tem pessoal mandando mensagem aqui no chat. O Diogo Godoy: se for pro Ancelotti convocar o Neymar, Oswaldo de Oliveira tinha razão. Não precisava de um técnico estrangeiro. O Fernando Montanari: não é só o Neymar, estamos focados nele e não vendo jogadores como Thiago Silva e um monte de goleiros aposentados. Para convocar essa gente, poderia deixar o Tite. Não tá fácil não, hein? Ó, e o Fernando tá aqui, ó. Obrigado pelo carinho. Grande abraço, hein? Tamo junto, meu parceiro. Para você que está curtindo através do YouTube, pode mandar sua mensagem também ali pelo chat. youtube.com/CBN Campinas. Aqui no nosso WhatsApp: bom dia, amigos da CBN, tudo bem? Pô, eu levaria o Neymar, é o 10 que a gente não tem na seleção, é um jogador que pode decidir. E você leva Danilo e não leva o Neymar? Fica difícil. Abraços e ótima semana. Quem mandou essa mensagem foi o Breninho, torcedor do São Paulo. Valeu, Breninho. Deixa eu ver aqui mais participações em tempo. Eu acho que ele falou do Danilo do Flamengo, né? Do Flamengo. Que já do Botafogo tá mostrando, né, que tem capacidade. Inclusive não entrou em campo ontem porque ia completar 12 jogos e tem interesse do Flamengo e do próprio Palmeiras também no Danilo. Pode ser que no segundo semestre esteja jogando em outra equipe no futebol brasileiro, hein? O Geraldo de Hortolândia: bom dia. Essa história do Neymar na Copa está parecendo a Copa de 1970, quando o governo queria a convocação do Dário e o técnico precisou e foi demitido. Se o Neymar for convocado, quem que vai ficar fora? É o Geraldo de Hortolândia. Em tempo, o técnico não convocou e foi demitido. Ah, legal, viu, o Geraldo? Eu me lembro muito de 2002, né? Que tinha um clamor pelo Romário e o Filipão acabou não convocando o Baixinho. E aí o pessoal ficou bravo, uma barbaridade. Só que no final todo mundo sabe o que aconteceu. O Brasil foi pentacampeão mundial lá no Japão e na Coreia. O nosso ouvinte se referia ao João Saldanha, né, técnico da seleção brasileira em 70, acabou saindo antes da Copa do Mundo. Bom dia, é o Bruno escrevendo: ônibus quebrado na Moraes Salles, sentido centro, próximo ao Ventura Mal. Já vou passar aqui. Ah, não é essa mensagem não. Perdão, Bruno. Eu li sua mensagem antiga. Não tem ônibus nenhum quebrado, não. Já viu? foi, cara. Já tá consertada. Cara, li uma mensagem antiga. Já consertaram o busão. Consertaram. Sabe o que era? Água na buzina. É verdade. Bom dia, Bruno. Tá mandando aqui: ontem PVC com o Éboli argumentaram caso aconteça a convocação do Neymar, ele será titular? O quando preparado está para jogar? Ô, Brunão, na minha opinião, o Neymar hoje não tem condição de ser titular da seleção, mas eu levaria pra Copa, tá? Ele não tem nem condição de ser titular quase do Santos. Ontem, mais uma vez, ali um probleminha na panturrilha. Então, pelo menos eu penso dessa maneira. E você, Chaib? Acho que o Neymar vai acabar sendo convocado realmente, né?
Porque se também ficar fora vai ser um peso bastante grande pro Ancelotti, né? Tem essa questão de ser reserva ou não, se vai ficar fazendo pressão também para ser titular, mas ele pode ajudar entrando no decorrer das partidas. Creio que não tá no ritmo, no físico dos jogadores para jogar 90 minutos em todos os jogos, mas entrando no decorrer das partidas pode ser muito útil também. Eu acho que também tem uma pressão da própria, não digo que isso que tenha acontecido, mas uma pressão oculta da própria FIFA também para chamar o Neymar, viu? Porque, é um produto enorme pra Copa do Mundo, pro Mundial, né? Pro próprio torneio, então, Cristiano Ronaldo tá lá, Messi também, Neymar também seria um grande alavancador aí de patrocínios e tudo mais. Acho que o Neymar tem uma pressão externa muito forte. Boa, o Júlio Nascimento, que conduz o programa, mas Cadê hoje ele vai narrar a ponte hoje à noite, é verdade. Ele está preservando a garganta, mas ele quis dar um pitaco sobre seleção brasileira. Júlio Nascimento fala sobre a convocação do Neymar ou não, e também da lista dos 26 atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo. O Lupe, estava aqui ouvindo os debates iniciais, né? Os ouvintes também citando aí sobre alguns jogadores, né? Levar ou não levar. E a gente, como brasileiro, a gente gosta dessa função de técnico, né? Eu até disse na sexta-feira e repito, a gente pediu tanto um treinador assim, renomado, se abriu esse debate de um técnico estrangeiro na seleção brasileira. E a nossa escolha, ela naquele momento só não era melhor do que o Guardiola. O top 3, quando o Ancelotti era contratado, era Ancelotti, Guardiola e Klopp. Não nessa ordem, mas qualquer um desses 3 já seriam contratações absurdas. E aí nós contratamos um técnico que é 5 vezes vencedor da Champions, ganhou o Serie A de italiano, ganhou La Liga na Espanha, é um técnico com experiência de Premier League, de conquistas nas 5 principais ligas europeias, ganhou tudo. Teve uma grande experiência como jogador, em clube e em seleção brasileira, em uma das grandes potências de clube e uma das seleções mais vencedoras da história. Então, assim, é um cara que conhece o caminho de Copa do Mundo, conhece o caminho de competições de curta distância, né, de 8 jogos agora, como é a Copa do Mundo. Então, eu prefiro confiar que um técnico do gabarito do Ancelotti vai saber escolher os 26 jogadores. Mas é claro que todo mundo que acompanha futebol tem a sua opinião. E acho que isso é do jogo, é legal discutir isso. E até por conta do que o Neymar pode oferecer no ataque, eu acho que o Neymar vai ser convocado hoje. Acho até, inclusive, que ele já sabe, né? Tem essa discussão. Será que o Neymar sabe ou não sabe? Eu acho que ele sabe. Né? Ontem, reparando a atitude dele no pré-jogo do jogo do Santos contra o Coritiba, eu acho que o Neymar sabe. E acho que o entorno do jogo de ontem, não só o rendimento, mas toda a confusão na substituição impacta muito pouco, tá? Eu acho que o Neymar não seria convocado ou deixaria de ser convocado pelo quanto ele contribuiu dentro de campo contra o Coritiba. Acho que a avaliação é física, é saber se o Neymar aguenta 40, 50, 60 minutos. Qual será a minutagem do Neymar numa eventual Copa do Mundo? Acho que a avaliação do Ancelotti é essa. E acho que ele avalia que o Neymar pode oferecer ali 35, 40 minutos. Acredito que se ele for, ele não será titular. E aí é uma outra questão, né? Será que o Neymar vai aguentar a reserva, vai aceitar? Eu acho que ele aceita a reserva, porque é uma condição para ele ir. Ele quer muito ir para fechar esse ciclo de seleção brasileira. E eu acho que o Ancelotti, repito, o Ancelotti trabalhou, pensa num grande jogador aí. O Ancelotti já trabalhou com esse jogador. O Ancelotti já dirigiu o Ronaldo, já dirigiu o Cristiano Ronaldo. O Ancelotti já dirigiu o Kaká. O Ancelotti já trabalhou com o Zidane. Então, assim, pode pensar em qualquer grande jogador que o Ancelotti já trabalhou, ou já enfrentou, ou já conviveu. Então, é um técnico que está acostumado com craques em situações diferentes, em situações de satisfação ou insatisfação. Então, gerir o Neymar não é um problema para ele. Claro que a gente tem a nossa preocupação, porque a gente sabe que o Neymar é um jogador de personalidade forte. Mas eu não acho que isso seja uma preocupação, porque a gente tem uma comissão técnica com um nome muito forte. E, repito, né, a minha maior preocupação neste momento são as laterais. Acho que o Alexandro não vive uma boa fase na temporada, o Danilo não vive uma boa fase na temporada também. Acompanhei ontem Rome Lazio para ver um pouquinho do Wesley, jogo discreto dele, nada demais também. Então acho que as laterais ainda são
as posições, né, tanto na direita quanto na esquerda, que mais me deixam preocupado com a seleção brasileira, mas confesso que o clima Copa tem me deixado ansioso para saber os jogadores e já contando as horas também para ver a seleção brasileira em campo nos Estados Unidos. Antônio Lupi. Grande Júlio Nascimento, hein? Acompanhou de perto, então a Roma tá preocupado com as laterais do Júlio, hein? Tá preocupado. O Alexandre também não tá jogando nada no Flamengo. Não tem mais o que fazer, né, cara? Eu levaria o Mateuzinho e o Matheus Bidu do Corinthians. Não sei se os dois, mas um dos dois poderia até ser. Porque na lateral direita a gente tem o próprio Danilo, que pode ser lateral, mas tem jogado de zagueiro no Flamengo, né? Mas não é também a atual posição dele. Ele falou do Neymar também, a gente esqueceu de comentar sobre a saída do Neymar ontem da Neoquímica Arena, trajado todo de seleção brasileira, você viu? Marketing, né? Marketing total. O Neymar, ele não tem isso nada que eu tô falando. de bobo, né? O marketing dele também acaba ultrapassando aí pro lado bom e pro lado ruim. Boa. Vai mandando mensagem, o pessoal tá mandando aqui, ó. O bom dia, amigos da CBN, é o Luiz de Hortolândia. Se eu fosse o Ancelotti, não levaria o Neymar, pois quando ele foi assistir o Santos na cidade de Mirassol, ele nem quis saber, não entrou em campo, é verdade, hein? Ele deu um bolo, né, como a gente fala. 017, foi lá conhecer 017. Ah, mas pelo menos ele curtiu o rolê. Tomou um sorvete gostoso. Nossa, lá é gostoso, hein? Tem um barzinho na frente do estádio de Mirassol. É verdade, espetacular. Fica lotado, eu fui lá. Boa tarde, Lupe, meu parceiro, o gol que o Cachoeira perdeu. William Faria, essa foi boa, hein? Quem que é esse aqui? É o Jaiminho, né? Grande Jaiminho, será que ele tá lá em Ubatuba? Deve estar chovendo uma barbaridade. João Leonardo... bom dia, o problema é levar o Neymar e deixar o Hendrick ou o Ryan de fora. É o João Leonardo Spigolon, de Americana, valeu Spigolon. O Narciso tá aqui, ó, bom dia, não gosto do Neymar, mas como os que lá estão não têm coragem de assumir a responsabilidade, tem que ir para deixar claro, não gosto dele. É o Narciso de Campinas, ele não gosta do Neymar, mas quer que o Neymar seja pelo convocado. bem da seleção, né? Exatamente. Ó, o Renatinho Alves tá aqui, ó, nesse momento na Austrália, o Neymar já está fora da Copa. Já a gente volta com mais participações, a gente tem um intervalo, porque temos que falar do Guarani da Ponte Preta. O Guarani perdeu ontem pro Ituano, um jogo recheado de falhas, o goleiro do Ituano tomou um frangaço, mas mesmo assim o Guarani não conseguiu a vitória, foi a primeira derrota do Bugre na Série C e hoje tem Macaca contra Tubarão pela Série B do Campeonato Brasileiro. O CBN Esportes volta já. CBN Esportes Campinas. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Atenção, empreendedor! Quer parar de se preocupar com o fluxo baixo? No Carrefour Property, sua marca fica em espaços estratégicos dentro do Carrefour, Atacadão e Sam's Club. Já somos mais de 3.200 parceiros em 20 estados, aproveitando a estrutura e o fluxo do maior grupo de varejo do país. Expanda com segurança e estrutura completa. Acesse carrefourproperty.com.br. Lembrando, Property tem Y no final. Carrefour Property, transformando espaços em oportunidades. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Suzano anunciou mais um jogador que estava atuando no vôlei Renata. O Luquinha foi oficializado para a temporada 2026 e 2027. O líbero segue o mesmo caminho do ponteiro Maurício Borges, que deixou o projeto campineiro para atuar no Suzano na temporada. No Iga Atacado tem variedade e muita economia para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$15,49. Requeijão tradicional Vigor, pote 400 gramas, R$14,98. Paçoca rolha paçoquita, embalagem com 100 unidades, R$26,98. Desodorante Francis Aerosol Fragrâncias 200 ml, R$11,98. Corra, ofertas válidas até 18 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe.
Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. CBN Esportes Campinas. (11h48), hora de falar do Guarani, que ontem perdeu para o Ituano por 3-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Primeiro tempo, uma chuva fria e uma chuva também de gols e falhas, porque dos 4 gols na partida, 3 saíram nos primeiros 45 minutos. O Ituano abriu o placar, fez 2-0. E aí o Guarani na reta final diminuiu com o Natan Melo num frangaço do goleiro Wesley. Só que na segunda etapa, o Guarani, que teve oportunidades, não conseguiu converter as oportunidades em gol, acabou sofrendo o terceiro. Guarani que perdeu a chance de assumir a liderança da Série C, porque entrou em campo sabendo da derrota do Paysandu e também da derrota do Amazonas. Então, do Brusque também, e do Brusque, verdade. Então o Guarani poderia assumir a primeira colocação em caso de um resultado positivo, o que não aconteceu. E ainda por cima, o Guarani acabou perdendo a invencibilidade na terceira divisão do futebol brasileiro. O técnico Hélio Cizenando, após o jogo, falou principalmente sobre os erros na bola parada, erros de posicionamento que originaram os gols da equipe do Galo de Itu. Tivemos um volume bom de jogo, criamos algumas oportunidades, né? Tivemos erros individuais ali que faz parte, quando o coletivo não funciona, sobra para o individual, mas temos que corrigir isso. Mas num jogo onde nós criamos bastante, tivemos chances claras, né? Em relação ao Diego, precisava mexer, né? Precisava botar mais um 9 ali, que ele estava com três jogadores ali, a gente sempre espera o melhor, né? E era mais isso, colocar 2 9s ali. Pensei até antes botar o Luca e o Kevin para ter 3 9, mas tem que pensar bem. Mas acho que em termos de jogar assim, né? Acho que nós tivemos grande chance, criamos bastante coisa boa ali também. Tem que tirar o proveito de coisas boas e corrigir os erros que tivemos ali, coisa que não vinha acontecendo, alguns erros que não vinha acontecendo e aconteceu. Agora é trabalhar, corrigir. E sempre quando chegar na frente, a gente tem que matar, né? Hoje, a bola na trave do Rafael, do Maranhão, Cachoeira. Então, acho que teve bastante oportunidade ali que com o Maringá entrou e hoje acabou não dando certo. Eu acho que fez um bom jogo, mas não é determinante para os gols que nós tomamos falar que foi uma falha da zaga ali. Ali foi uma falha de posicionamento, só quem está no dia a dia ali sabe o que aconteceu principalmente no primeiro gol ali. Erramos, né? Assim, se você falar o jogo em si, teve um contra-ataque que nós tomamos, mas porque nós estávamos lá em cima, e os dois jogos, e as 2 bolas paradas, é um erro coletivo ali. Não posso falar, foi erro do Kaique, foi erro daquele. Para mim é coletivo e é um erro do Hélio. Para mim é um erro do Hélio, o Hélio que errou ali. O Rafael Fernandes mandou mensagem aqui, falou que o Guarani não mereceu perder ontem, o placar não mostra o que foi o jogo, é a opinião do Rafael. O Claudião, o Carlão Bucheroni também tá aqui, mandou áudio, vou ouvir já, mas estava sintonizado ontem aqui, acompanhando o jogo. Tem mais uma do Guarani aqui, deixa eu ver. Perdi a mensagem aqui, Claudião Bugrino. Bom dia, o time não foi tão mal ontem, sentimos falta do João Paulo, do Jonathan e do William Farias. E o Kaique ontem estava numa noite infeliz, é o Claudião Bugrino. Que o jogo ficou muito condicionado também às condições climáticas, né? O Ituano acabou abrindo placar numa bola aérea ali, forte bastante no time de Itu também, fez 1-0, depois fez o segundo gol. E o Guarani com aquele gol no final, até merecia sorte melhor antes disso, marcou um gol no final ali por pura falha do goleiro
do Galo de Itu, conseguiu dar um alento para a torcida, mas a segunda etapa não conseguiu chegar, sentiu muita falta do João Paulo, né? Infelizmente para o Guarani ontem, o João Paulo, depois da grande partida que fez lá em Maringá, ficou fora, não pôde reeditar o quarteto aí com o próprio Herbert, com o Cachoeira, também com o Maranhão, e ontem sentiu bastante falta, principalmente pela pouca efetividade do Diego Torres, né? O Diego Torres entrou muito mal ontem mais uma vez, não tá valendo o que se paga a ele no Guarani, né, para ser um reserva de luxo aí, nas vezes que acaba sendo acionado, acaba não correspondendo. E ontem o Guarani perdeu a chance de ser líder, perdeu a invencibilidade e agora vive nessa inconstância que faz a torcida pressionar mais uma vez o Hélio Cizenando. Bom, o Guarani volta a jogar no sábado, 5 da tarde, contra o Barra, lá em Santa Catarina. É o próximo compromisso do Bugrão no Arena CBN. A gente fala um pouco mais sobre o desempenho do Guarani na derrota para o Ituano. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Série B. Aqui em Campinas, estádio Moisés Lucarelli. Falando em Série C, os dois finalistas da edição do ano passado se enfrentam, né? Mas em momentos bem ruins na Série B. Tanto Londrina quanto a Ponte Preta estão dentro do Z4 e precisam desesperadamente da vitória hoje à noite no Majestoso. A Ponte é a 18ª, olha só, a 18ª dentro da zona de rebaixamento com 7 pontos. O Londrina é o 19º, tem 5 pontos ganhos. Isso quer dizer que, se a gente não espera isso, né? Mas uma vitória do Londrina, o Londrina ultrapassa a Ponte Preta e joga a Macaca para vice-lanterna. Quem também está figurando na zona de rebaixamento é o Botafogo de Ribeirão, olha só, Lupe. O Botafogo que começou como sensação da Série B. Parou nos 9 pontos. Parou nos 9 pontos e a Ponte, se vencer, ela tem 9, né? Tem 7, vai a 10, ela joga... E ela iguala com o Cuiabá e com o Avaí. O Avaí também parou, hein? Depois daquela derrota pra Ponte, olha, parou nos 10 pontos. Ele tinha 10 pontos naquele jogo. A Ponte sai, né? A Ponte tem... Se ela vencer, ela sai. 2 vitórias, ela sai, porque o Cuiabá tem uma só tem uma. só. Então, se a Ponte vencer hoje, ela sai da zona do rebaixamento e joga o Cuiabá. O André Lima, volante da Ponte, falou sobre esse duelo importante contra o Tubarão hoje à noite no Moisés Lucarelli. Na Série B não tem jogo fácil. Infelizmente, nós estamos vindo de 2 jogos dificílimos, onde nossa equipe foi vazada e até mais do que talvez merecíamos durante o jogo. Mas é isso, Série B não tem jogo fácil. Pegamos o líder, na época o Avaí, e ganhamos dele na casa deles, e aí pegamos a equipe do América, ganhamos, mas foi um jogo dificílimo, então não tem jogo fácil na Série B, sabemos disso. Pegamos uma sequência difícil nesse começo, conseguimos fazer 7 pontos, claro, merecíamos mais, deveríamos ter feito mais, não conseguimos, mas agora vamos pegar essa sequência aqui, né, que dizem que é mais fácil, eu não vejo dessa forma, com muito foco e tentar arrancar o máximo de pontos possíveis, tanto em casa quanto fora. Todo mundo que acompanha a Série B sabe que é uma competição extremamente difícil, porque é muito igual o nível dos elencos, né. Vamos pegar agora o Londrina, que é um clube tradicional, uma equipe difícil de jogar. Claro, vamos contar com a torcida, vamos contar com o nosso campo, que é difícil jogar no nosso campo. Só que não é uma equipe qualquer, não podemos ir lá e chegar segunda achando que vamos pegar a penúltima colocada, que vai ser um jogo fácil. Não tem jogo fácil na Série B. Se a gente vacilar, eles vêm aqui e ganham da gente. Então a gente tem que ir com foco total, pensando somente na vitória, somente nos 3 pontos. Dentro de casa, a Ponte Preta não pode negociar com ninguém, não existe isso. Não existe, botou a camisa da Ponte Preta, entrou dentro do Moisés, não existe negociar ponto com ninguém. 3 pontos para nós é importante. Tá aí o André Lima, volante da Ponte Preta, que deve entrar em campo com o Diogo Silva, Thales ou o Lucas Justen, Márcio Silva, Lucas Cunha ou o Everton, zagueiro, né? E o Kevinson, ou até mesmo o Danilo Barcelos. É um time com muitas dúvidas. André Lima, Rodrigo Souza e Elvis, já que o Brian Borges está fora. Diego Tavares, Luiz Felipe Potker, hein? Que é a principal novidade no time da Macaca. O Potker que volta após ser uma das ausências no jogo passado, no duelo contra o Sport, né? Sport, verdade. Sport perdeu São aqui. Bernardo e Sport. A Ponte tomou 3 gols do São Bernardo e tomou 3 do Sport. Sofreu 6 gols nos últimos 2 jogos. Até ratificando o que o André Lima falou aí também, como tem jogos difíceis, jogos imprevisíveis na Série B. Ontem o próprio CRB, que estava na zona de rebaixamento, bateu o Sport fora de casa. O Sport que podia lutar pela liderança
E o CRB é o próximo adversário da Ponte, né? Depois dessa partida contra o Londrina, a Ponte joga contra o CRB fora de casa para ficar ligado também. Mas realmente está muito competitiva essa Série B, os times muito equiparados, né? Muito iguais também, e acabam fazendo esses jogos sem previsão. E essa volta do Potker é importantíssima, né? Tanto pela experiência que ele pode trazer, também pela qualidade no ataque, que sofreu bastante com a saída dele ali, acabou não tendo muita criatividade o ataque da Macaca nessas últimas partidas. Londrina que hoje tem uma novidade no banco de reservas, Rogério Micali, hein? Olha só. Técnico campeão olímpico com a Seleção Brasileira 2016 no Rio de Janeiro. Rogério Micali começa hoje a caminhada no comando do Tubarão e ele falou a respeito sobre esse desafio de tirar o time da zona do rebaixamento. Sei do grande desafio, sei do momento difícil, sei de tudo isso. E não é o primeiro que eu pego, não vai ser o último, né? Já passei por algumas situações muito difíceis, né, na minha carreira, no futebol. E eu acho que, de alguma forma, eu posso contribuir para que a gente possa deixar a situação atual. A gente quer sair dessa situação o mais rápido possível. Só que também a gente sabe que futebol é uma construção. As coisas não acontecem do dia para o outro. Isso a gente acreditava no passado, né? Em um passado distante. O futebol atual e moderno nos mostra que quanto mais consistente é um trabalho com progressão de trabalho, desde que você saiba a pessoa que você está escolhendo, se realmente tem capacidade de construir algo. O Londrina deve enfrentar a Ponte Preta com Kozlinski no gol. O Everton, esse Everton é aquele que tomou o drible do Neymar. Na verdade, deu um drible do Neymar, lembra? Na caneta, um menino num treino da seleção brasileira. Verdade. Jogou na Ponte aqui, ex-Bragantino. O Everton estava no CRB. Gabriel Lacerda, João Vitor e Rafael Monteiro. André Luiz, outro ex-Ponte. Lucas Marques e Thales. Vitinho, Bruno Santos, ex-jogador do Guarani. Né? E Iago Teles, que também passou pelo Bugrão. Iago Teles passou no Guarani. É o provável Londrina para enfrentar a Ponte. Lembrando que esse jogo com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. O horário da abertura depende da convocação do Ancelotti, né? A partir das 4h30 hoje, nós já vamos começar a falar sobre a convocação, Museu do Amanhã, que é o palco, né, da onde o Ancelotti vai convocar a seleção brasileira, uma cobertura muito especial aqui da CBN Campinas, mas claro que a partir das 4 lá no Arena, a gente já vai trazer aí os bastidores, o aquecimento, né, Fábio Chari? Expectativa, né? A expectativa para a convocação. Ó, o Chicão de Sumaré, 1 a mais, 1 a menos não vai fazer diferença nenhuma na Copa. Chicão de Sumaré. Mas e aí, Chicão? É sim ou é não? Quem mandou mensagem aqui? Deixa eu ver. O G. Bom dia. Vocês acham que o Hulk poderia ter espaço na seleção? Mais pela experiência do que como jogador? Acho que já passou, né? Essa temporada foi mal no Atlético Mineiro, tanto é que até tá trocando de time lá, mas há 2 anos, se ele me falasse isso, eu aprovaria a ida, mas hoje em dia acho que tá meio difícil. Ó o Edu do Táxi, salve galera da CBN, Neymar, Hendrick, Cachoeira e mais 23, o resto é conversa, abraço. Valeu, Juninho Gambetta também mandou mensagem, eu agradeço a todos que participaram do CBN Esportes, às 4 tem o Arena e a gente falar mais da convocação da seleção brasileira. Ótima semana para todo mundo e amanhã a gente volta aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas.